É muito comum a gente rotular as pessoas e até a gente mesmo com identidade fixa. Então, por exemplo, eu falo que eu sou muito calma, ou eu sou muito explosiva, ou eu falo de outras pessoas também, ah, fulano é tão calma, nossa, como que ela é calma? Ou, nossa, mas fulano é muito explosiva. Mas essa forma de pensar, a gente acaba desconsiderando algo que é extremamente fundamental, que o comportamento emocional das pessoas não é um traço fixo, mas é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, não é algo que as pessoas nascem com isso. É algo que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E é claro que a gente não pode deixar de falar que algumas pessoas elas têm ali um temperamento mais fácil, né, mais flexível para ser uma pessoa mais calma, ou outras têm maior possibilidade de serem mais explosivas. Só que a gente tem que considerar que nessa situação pode acontecer sim por uma questão de temperamento, por uma questão de ambiente familiar, por uma questão até de histórias, né, do passado, situações do passado que acabou desencadeando e envolvendo para que a pessoa seja mais calma ou mais explosiva, mas isso não significa que essa pessoa ela vai ficar presa nesse padrão. Quando alguém costuma ser muito explosiva, por exemplo, pode ser que o sistema nervoso dessa pessoa, o sistema emocional dela esteja de fato muito sobrecarregado. Só que talvez o que falta para ela ferramentas, formação de conhecimento para que de fato ela consiga manejar a situação, manejar as suas emoções, para trazer ali um equilíbrio mais favorável para ela. Quando a gente vê uma pessoa muito calma, por exemplo, a gente não entende o que passa por dentro dela. Às vezes, pode ser que ela esteja irritada, pode ser que ela esteja nervosa, impaciente, mas a forma que ela aprendeu a regular suas emoções permite com que ela consiga entrar no eixo mais rápido, permite com que ela se mantenha mais calma diante de situações que desfavoreçam o emocional dela. Mas com a prática, com o treino, né, com o conhecimento, ela tem essa capacidade de se regular emocionalmente, apresentando e proporcionando mais essa calma interna para ela e até mesmo a volta dela também. Ou seja, dessa forma, a gente precisa entender que não se trata de ser ou não ser, mas a gente precisa entender que é algo que é treinável, é uma habilidade que a gente pode treinar ao longo da nossa vida, ou seja, né, de aprender, de fortalecer meu repertório emocional para que eu consiga lidar melhor com as minhas questões, com as coisas que acontecem à nossa volta. Quando a gente fala, por exemplo, do ambiente familiar, a gente sabe que tem conflitos, a gente sabe que tem as diferenças. E se eu não aprendo a gerenciar as minhas emoções, a forma como eu lido com as situações à minha volta, como que eu vou ter relações saudáveis? E não somente isso, como que eu vou ter uma relação saudável comigo mesma? Porque muitas vezes as coisas acontecem, eu transmito a sensação de que está tudo resolvido, mas dentro de mim está martelando, está me machucando. Então, nem sempre é sobre falar o que você pensa, expressar a sua mágoa, a sua raiva, mas de se resolver internamente. Por esse motivo que muitas vezes você já ouviu falar, provavelmente, de que não é sobre o outro, é sobre você. Porque a forma como você lida com as situações externas e interna é o que vai fazer a diferença para aquilo que você está internalizando, para aquilo que você está sentindo. Isso faz muita diferença. Eu já tive dificuldade de me relacionar com algumas pessoas, principalmente parte profissional, e depois que comecei a buscar conhecimento e desenvolver o meu autoconhecimento, eu comecei a entender que realmente faz muito sentido isso. É mais sobre mim do que sobre o outro. Porque quando a gente está bem resolvido com a gente mesmo, quando eu tenho um repertório emocional para lidar com pessoas que me incomodam, com situações que me incomodam, eu fico em paz diante de tudo aquilo. Isso não significa com que eu concorde com o que está acontecendo ou com que simplesmente vai ficar por isso mesmo, mas a forma como eu lido, como eu me regulo emocionalmente, é o que vai me trazer o meu bem-estar, o meu ponto de equilíbrio. Então, toda vez que você se pegar pensando sobre você ou rotulando uma outra pessoa de como que ela é explosiva ou de como que ela é muito calma, eu quero que você se lembre de que, na verdade, esse tipo de pensamento acaba limitando muito a nossa transformação. Então, eu preciso trocar. Eu sou
por eu estou em transformação. Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente consegue entender nada é para sempre. Eu tenho a possibilidade de me transformar, de me desenvolver, e é justamente para isso que a gente está aqui nessa vida. Então, olha só que bênção a gente pensar quanto de oportunidade que a gente tem para se transformar. Eu busco constantemente a minha evolução, porque eu sei que eu não vou estar só beneficiando a mim, mas a minha família, os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta. Se eu olho para uma pessoa que eu admiro muito e vejo uma pessoa calma, e eu percebo o quanto que isso é um privilégio, quanto que isso pode beneficiar as pessoas a ela mesma. Então, eu quero me tornar esse tipo de pessoa. Então, eu preciso entender que por trás desse comportamento de uma pessoa calma, existe autoconhecimento, existe regulação emocional e existe principalmente escolhas conscientes. Só que a gente só consegue partir para esse caminho a partir do momento que eu olho para dentro. Eu não consigo transformar, melhorar o meu comportamento, a minha forma de pensar olhando para fora, julgando o outro, rotulando os outros, mas eu preciso olhar para mim. E a partir desse comportamento de humildade, de olhar para mim e reconhecer os fatores que eu preciso melhorar em mim, eu consigo enxergar oportunidades e esse caminho para que eu possa melhorar. Até mesmo quando a gente fala da respiração consciente, que é eu colocar a minha atenção na minha respiração, para que eu possa, através dessa respiração, ativar meu sistema parasimpático e eu me tornar mais calma, mais tranquila, em um momento que eu realmente preciso trabalhar esse equilíbrio em mim, me autorregular emocionalmente, isso também é um treino. Através dessa prática e desse treino, você consegue se autorregular emocionalmente. Então, sempre que você se pegar nessa necessidade, nesse desejo de se tornar uma pessoa mais calma, ou seja, mais consciente, mais preparada emocionalmente, lembre-se que tem um treino, tem práticas, tem ferramentas por trás disso que colaboram para que você se torne esse tipo de pessoa. É justamente práticas e conhecimentos, teorias, conceitos que eu ensino dentro do meu treinamento do calma interior. Porque muitas vezes a gente acha que fazer a respiração consciente, meditar, fazer atividade física é o suficiente para a gente, de fato, ter mais inteligência e maturidade emocional. E não. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já percorri esse caminho. Quando a gente fala de ganhar mais consciência, quando a gente fala de escolhas mais conscientes, né, é o ponto de partida, que é o autoconhecimento, para a gente alcançar as nossas transformações. Então, eu não consigo mudar meu nível de consciência só através da meditação, só através da atividade física, só através da respiração. Eu preciso internalizar, eu preciso acessar conhecimentos que vão me trazer uma nova perspectiva de vida, de olhar e que vão me possibilitar, consequentemente, uma maior consciência. Com esse ganho de consciência, a gente consegue sim ter escolhas mais conscientes, maior regulação emocional, inteligência emocional. Então, é como se fosse um efeito cascata. Eu começo, através do meu autoconhecimento, que é meu ponto de partida, desenvolver outras habilidades que vão me proporcionando mais consciência corporal. E aí, quando a gente olha para uma pessoa completamente explosiva, a gente já falou que pode sim ter por trás um pouco do temperamento, uma influência do ambiente profissional, uma influência também do ambiente familiar, questões do passado que influenciam muito também, mas eu preciso trazer a minha atenção para o agora e ver que por trás de uma pessoa muito explosiva, a agitação emocional, existe aí a falta de pausas conscientes, o excesso de muito estímulo também no seu dia a dia, a somatização e a ruminação dos problemas à volta dessa pessoa, o que vão trazendo também esse pensamento mais acelerado, efeito cascata. E a consequência disso não é só uma pessoa explosiva. A gente pode falar aqui também de ciclos emocionais repetitivos, pensamentos, padrões de pensamentos repetitivos, pensamentos negativos em excesso. Então, quando a gente fala do estado emocional, a gente percebe que por trás existe tanta coisa, tanta influência, então a gente não pode olhar de uma forma superficial. Por esse motivo que quando a gente fala da evolução, de desenvolvimento pessoal, emocional,
A gente não pode levar só em consideração a atividade física, não pode levar só em consideração a meditação, porque a pessoa, apesar de ter muitos benefícios através da atividade física, por exemplo, porque existe toda uma química ali acontecendo, a parte hormonal acontecendo, a mente dela, o nível de consciência dela, ela não evolui só mediante a atividade física, ela evolui mediante ao seu autoconhecimento, a busca por conhecimento, a busca por novas perspectivas, conceitos, teorias que vão expandir essa consciência. Um ponto muito importante também é que quando a gente fala dessa exaustão mental, da pessoa estar completamente reativa, explosiva, a gente não pode esquecer também sobre quando o nosso corpo fala, porque muitas vezes nosso corpo está emitindo sinais e a gente está ignorando, negligenciando. E esses sinais é como se fosse um alerta no painel do seu carro, quando o óleo precisa trocar ou tem alguma lâmpada queimada. O painel ele vai acender ali um alerta de que tem alguma coisa errada. O nosso corpo ele é da mesma forma. Ele emite sinais de que algo não está legal. Então, geralmente, por trás de uma pessoa explosiva, também existe sinais negligenciados e ignorados. Talvez a pessoa ela nem perceba, mas a tensão dela já está acontecendo faz muito tempo. Já começa logo quando ela acorda, ali no primeiro pensamento do dia. Provavelmente uma pessoa que ela já está com uma tensão emocional, tensão nervosa muito acumulada, o comportamento, o pensamento, a forma de agir, tudo isso vai ser de uma forma mais intensa. Mas o nosso corpo, ele é tão inteligente ao ponto de mostrar pra gente através de sinais como, por exemplo, ansiedade, a fadiga extrema, insônia, falta ou excesso de apetite. Tudo isso pode ser sinais de que o seu campo mental já está em excesso. E talvez seja por esse motivo que você esteja mais explosiva diante de situações ou até da sua relação com você mesma. Muitas vezes a gente perde a paciência com a gente se cobra demais e aí tudo que acontece é nossa culpa. Então é muito importante a gente se autoconhecer o suficiente para que eu possa perceber esses sinais de que algo não está legal comigo, de que eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio aí para eu não só me acalmar internamente, acalmar os meus pensamentos, as minhas reações, mas também eu frear tudo aquilo que está proporcionando essa disfunção em mim, me tornando mais agitada, mais nervosa, mais impaciente, mais irritada. E a parte boa de tudo isso é entender que você não está fadada a ser assim pro resto da sua vida. A partir do momento que você se percebe mais explosiva, você entendendo que ser mais calma, mais consciente é uma habilidade a ser desenvolvida, isso já é um ponto de partida muito importante. Porque a partir desse momento, você vai buscar por conhecimentos e ferramentas para se desenvolver. Porque não é confortável quando a gente perde a paciência tão fácil assim. Envolve a nossa família, as pessoas que a gente ama, e muitas vezes uma palavra mal colocada, né, um comportamento ali distorcido vai gerar tanta consequência e você pode pensar, poxa, por que eu não busquei por conhecimento, por informação antes? A gente precisa aprender e a treinar a sair do automático. A nossa vida, ela nos condiciona a fazer cada vez mais e a pausar cada vez menos. A nossa vida, ela te incentiva também a andar no mesmo ritmo frenético que as coisas estão acontecendo atualmente. Mas se você, que é a pessoa mais importante, responsável pela sua própria vida, não tiver essa consciência de parar, observar e fazer algo por você, você vai continuar seguindo efeito manada. Então a chance de se perder emocionalmente, de se explodir por qualquer coisa é muito grande. E o que você pode fazer se você se reconhece como uma pessoa muito explosiva hoje, sabendo que calma é uma habilidade a ser desenvolvida. O primeiro ponto de partida é o conhecimento. Se você busca por ferramentas e conhecimentos que vão elevar o seu nível de consciência, isso já é um grande ponto de partida. Como que eu posso desenvolver inteligência emocional? Quais são as habilidades emocionais que eu preciso desenvolver? De que forma que eu posso desenvolver isso? A gente poderia fazer um vídeo sobre isso, ficaria horas aqui falando sobre isso. Por esse motivo que eu tenho um treinamento calma interior, porque lá dentro tem essa oportunidade de aprofundar com as minhas alunas para desenvolver inteligência, maturidade emocional, resiliência emocional,
como lidar com pessoas em situações desafiadoras. É algo que a gente precisa não só acessar o conhecimento, mas praticar. Porque tudo aquilo que eu treino, tudo aquilo que eu pratico, eu me torno muito mais habilidosa com aquilo. Uma outra forma da gente praticar e sair um pouco dessa reatividade, trabalhar mais minha consciência, são as pausas conscientes, a respiração consciente. Eu sempre falo muito aqui, lá no meu Instagram também eu falo muito sobre isso, porque de fato faz a diferença. E não menos importante, trabalhar a sua presença no aqui e agora. O mindfulness, a minha atenção no momento presente. Eu posso fazer isso lavando a louça, limpando a minha casa, caminhando na rua, esperando o ônibus, ou o trem, ou o táxi. Então, existe uma série de oportunidades o tempo todo para a gente praticar a nossa presença no aqui e agora. E é através disso que eu vou conseguir também organizar os meus pensamentos, ter mais clareza mental, deixar com que as coisas fluam melhor para mim. E um outro aspecto importante é entender de uma vez por todas que você não precisa ser perfeita. E eu sei que isso é muito difícil, porque o tempo todo a gente é cobrado para fazer melhor, fazer mais, e talvez essa cobrança já começa em você lá na sua infância. Mas a gente precisa estar reforçando e lembrando sempre desse aspecto. Você não precisa ser perfeita. Você pode sim validar as suas falhas, porque é uma forma de você encontrar os seus pontos de melhoria. Mas você também precisa valorizar o seu encorajamento, né? Se encorajar a dar continuidade no seu processo de evolução. Quando a gente fala de evolução, não é algo simples, não é algo fácil. É difícil, é desafiador, é doloroso muitas vezes, mas é muito recompensador. Então não se deixa levar por essa cobrança de perfeição. Você só precisa começar. Eu quero encerrar esse vídeo deixando uma pergunta para você. Se você pudesse trabalhar toda a sua parte emocional, seu gerenciamento emocional, se você pudesse desenvolver suas habilidades emocionais, se tornar uma pessoa mais calma, mais assertiva, mais madura, inteligente emocionalmente, como que seria a sua vida daqui a 6 meses?